Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que Deus, em seu infinito amor, nos ajude a sermos humildes, solidários, pacientes e amorosos com todos. A nossa conversa de hoje é sobre adoção, caminhos para o reencontro. O casal aguarda ansiosamente um filho. Os médicos garantem que não há nenhum problema físico. O desejo não se concretiza. Passam-se alguns meses, finalmente admitindo que o filho não virá, marido e mulher resolvem adotar uma criança. Consumada a adoção, semanas mais tarde, a esposa constata feliz e surpresa que está grávida. Em breve o lar é enriquecido com mais um filho. Constata-se que a ansiedade era tremenda, impossibilitando a esposa engravidar. Quando adota, fica feliz, sem cobrança, e daí aparece o segundo filho, dessa vez biológico. Será que foi só isso mesmo? Será que não é um compromisso não assumido no passado, que agora vem dando-lhe a oportunidade de cumprir, de agora cuidar, de agora amparar? Na concepção dos homens, adotar uma criança é uma modalidade artificial de filiação que busca imitar a filiação natural. Este ato civil nada mais é do que aceitar um estranho na qualidade de filho, pois não resulta de uma relação biológica, mas de manifestação de vontade ou de sentença judicial. A doutrina espírita, porém, esclarece que adotar uma criança não é apenas um dever social ou constitucional, é mais que isso. É exercício de amor incondicional, é o deixai vir a mim os pequeninos, numa das suas acepções mais profundas. Quem adota uma criança o faz por amor e doa-se por abnegação, conforme nos diz Amélia Rodrigues. A família é um projeto de Deus que, através da necessidade de amar, de acertar, do livre-arbítrio, planejam ainda no plano espiritual o seu grupo familiar, para que se encontrarem e viverem a experiência que nos é dada através da reencarnação. Em vista disso, quando o bebê nasce, já traz consigo uma bagagem estrutural de afetos, anterior ao momento atual, que a espiritualidade amiga, diante da permissão de Deus, busca auxiliar para o sucesso de mais um projeto reencarnatório. O bebê já traz uma carga afetiva e, se olharmos pelo ponto de vista do bebê, que saiu de dentro do corpo de sua mãe, a qual o albergou durante todo o período inicial de sua existência, e de repente se vê privado da possibilidade de retornar ao contato com ela, e que é entregue para adoção, a criança adotada traz emoções de sua ainda desconhecida capacidade de perceber o que ocorre consigo e que ficará registrado em seu inconsciente, que poderá marcar sua existência. Richard Simonetti afirma que o filho adotivo constitui sempre um treino dos mais nobres no campo da fraternidade. Talvez raros serviços na Terra sejam tão compensadores em termos de vida eterna. Isso quer dizer que precisamos ser movidos por um ato de nobreza, de certeza do vínculo que iremos criar com esse ser que vem alegrar a nossa vida, mas que também pode vir na condição de reajustarmos contas do passado, mas que não deixa de ser um resgate de alegria e de amor pela oportunidade do reencontro. Hermínio Corrêa de Miranda apresenta opinião muito particular e carinhosa sobre o assunto, destacando que
Se você percebeu por aquela criança o suave calorzinho do amor, tome-a nos braços e deixe que o amor o inspire. Se não lhe parece aconselhável levá-lo para a sua casa, mesmo assim, dê-lhe seu amor. Materialize esse amor em ajuda concreta, não excessiva, não sufocante e não possessiva, mas sob forma de apoio para que ela possa viver onde está, minorando dificuldades, sem remover de seu caminho os obstáculos de que ela precisa para se fortalecer ao aprender a superá-los. O projeto social de Deus é muito dinâmico, nos colocando sempre na condição de crescimento e oportunidade de resgatar nossos melhores sentimentos. Deus não procura pessoas perfeitas para poder adotar uma criança, mas Ele procura um coração disponível, um coração que quer investir naquele ente que irá gerar um vínculo de amizade, de compaixão, de fraternidade, de afetividade. Nenhum pai ou mãe nasce com a missão de abandonar seu filho, mas isso acontece por diferentes motivos, que não nos cabe julgar nesse momento, e sempre terá um coração amoroso para ampará-lo. Em maio de 2021, o CNA, que é o Sistema Nacional de Adoção, registra um total de 35.178 pretendentes habilitados. Deste modo, vemos que tem crescido o número de pessoas buscando a adoção. Mas apesar do grande número de interessados, as crianças permanecem nos abrigos por não terem o perfil buscado pelas pessoas habilitadas a adotar. Que perfil é esse? Que esquecemos que são seres humanos, que precisam do aconchego de um lar e que não é uma mercadoria que eu posso pegar e devolver por achar que está com defeito. Que aquele filho de outrora que hoje bate à minha porta é um empréstimo da divindade para nosso resgate na caminhada das oportunidades. Que o ato de adotar seja pura e simplesmente um ato de boa vontade alinhado ao amor. Há muitas famílias com espaço físico suficiente, dose de amor para mais um. Famílias que podem ser referências positivas para uma criança a mais em seu convívio. O filho adotivo é um espírito que sempre traz felicidade, pois deve ser uma busca espontânea. Muitos adotam uma criança com o coração cheio de esperança, mas ao mesmo tempo temem o futuro por alegar não conhecer a bagagem genética. Precisamos compreender que devemos amar os nossos filhos sem cogitar se chegaram até nós pelos braços da descendência física, onde julgamos conhecer a hereditariedade, lei do engano, ou pela adoção, mas ter a consciência que é um presente divino para o aperfeiçoamento de todos. Precisamos compreender que pais e filhos não são almas estranhas, que as relações afetivas vêm de herança de outros encontros anteriores ao atual. Assim como os filhos biológicos, os adotivos também são companheiros do passado. E hoje estamos resgatando esses compromissos assumidos e não cumpridos. Temos agora a oportunidade de cumprir. Herculano Pires alerta-nos que os filhos de outros pais, procedentes de outro sangue, podem ser muito mais ligados aos pais adotivos que os filhos consanguíneos. No livro Um Desafio chamado Família, na lição 15, tem uma pergunta muito interessante. Se os filhos adotivos são velhos conhecidos, destinados a conviver no mesmo lar, por que não nasceram como filhos naturais? É verdade, né? Se estão fadados a esse convívio no mesmo lar, por que não nasceram de forma
natural naquele lar? Aí a resposta: devido ao orgulho, o egoísmo e a vaidade. Tornaram-se tirano de seus pais e, de retorno à pátria espiritual, tiveram a oportunidade de refletir e passam a trabalhar para recuperar o tempo perdido e buscam a reconciliação com aqueles a quem feriram afetivamente. E daí Deus, em sua infinita misericórdia, dá a oportunidade de devolver-lhes o carinho, o amor recebido. Porém, tem a lei de causa e efeito, que faz com que os mesmos busquem seus pais através de outros pais para aproveitarem a convivência amorosa. Aos pais cabe o trabalho de orientar, de conduzi-los ao caminho do bem. Por isso a importância da evangelização do ser. Levar Jesus através da evangelização para o convívio desse grupo familiar, para que seja vivida esse entrosamento, essa afetividade que traz à tona o sentimento de perdão. Devemos nos ligar pelos laços de afeição, de simpatia, de convivência fraterna. Se faz necessário termos em nós esses sentimentos, de termos em nós a honestidade, de levar ao nosso filho a verdade, contando sua história, para que reine a compreensão, o perdão, a afetividade. É muito importante esses filhos crescerem sabendo que no lar há um verdadeiro tesouro de sentimentos nobres e valores morais elevados. Sentem-se mais amados por terem o entendimento, mesmo não tendo nascido daqueles pais, mas são amados, são frutos de afeição sincera e real, e passam a entender que são filhos queridos do coração, que foram escolhidos para serem amados. Quando uma família resolve adotar uma criança, deve entender que é uma experiência que deve ser vivenciada com proveito, que é uma responsabilidade sagrada, que Jesus está confiando uma missão na oportunidade de superar o orgulho, de superar a vaidade, que deve amar desinteressadamente a criatura de Deus para educar e amparar. É a oportunidade de superar nossas próprias mazelas. Amanhã, através da reencarnação, o filho de hoje adotado pode retornar ao seio daqueles que amam na posição de filho legítimo. Na verdade, somos todos adotados, porque o único pai legítimo é Deus. Os pais da terra não são nossos pais, eles estão nossos pais, porque a cada encarnação mudamos de pais consanguíneos, mas em todas elas Deus é sempre o mesmo Pai. Emmanuel nos alerta para podermos também refletir, ponderarmos que muitas vezes a criança que a gente socorre hoje foi cara noutra encarnação. Então, são oportunidades que devemos aproveitar e que hoje a gente tem como um dever a cumprir, que não é apenas uma caridade. A possibilidade de se unir, reunir no papel de pai, de mãe, de filho, seja biológico ou adotivo, é uma oportunidade dentro da lei da reencarnação, ou seja, uma possibilidade de reencontrarmos afetos e desafetos para experiências, aprendizados e reparação de equívocos cometidos no passado. Entre seus significados, o dicionário também traz que adotar é escolher, é legitimar, é tomar como filho. Emmanuel traz uma mensagem no livro Astronautas do Além, no capítulo 5, que, intitulada Filhos Adotivos, ele nos traz uma reflexão bem interessante nessa mensagem, que diz o seguinte: filhos existem no mundo
que reclamam compreensão mais profunda para que a existência se lhes torne psicologicamente menos difícil. Reportamos-nos aos filhos adotivos, que abordam o lar pelas vias da provação, sem deixarem de ser criaturas que amamos enternecidamente. Coloquemo-nos na situação deles, para mais claro entendimento do assunto. Muitos de nós, nas estâncias do pretérito, teremos pisoteado os corações afetuosos que nos acolheram em casa, seja escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão, desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias. Quase sempre lhe impusemos aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrifícios incessantes, até que lhes ofertamos a morte em sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Um dia, no entanto, desembarcados no mais além, percebemos a extensão de nossos erros e de consciências despertas, lastimamos as próprias faltas. Corre o tempo, e quando aqueles mesmos espíritos queridos, que nos serviram de paz, retornam à terra em alegre comunhão afetiva, ansiamos retomar-lhes o calor da ternura. Mas nesse passo da experiência, os princípios da reencarnação, em muitas circunstâncias, tão somente nos permite desfrutar-lhes a convivência na posição de filhos alheios, a fim de que aprendermos a entesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humildade. Reflitamos nisso. E se tens na terra filhos por adoção, habitua-te a dialogar com eles, tão cedo quanto possível, para que se desenvolvam no plano físico, sob o conhecimento da verdade. Auxilia-os a reconhecer, desde cedo, que são agora teus filhos do coração, buscando reajustamento afetivo no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações à base de violência, em que frequentemente se lhes acordam no ser as labaredas da afeição possessiva de outras épocas, em forma de ciúme e de revolta, inveja e desesperação. Efetivamente, amas aos filhos adotivos com a mesma abnegação com que te empenhas a constituir a felicidade dos rebentos do próprio sangue. Entretanto, não lhes oculte a realidade da própria situação, para que te não oponhas à lei de causa e efeito, que os trouxe de novo ao teu convívio, a fim de olvidarem os desequilíbrios passionais que lhes marcavam a conduta em outro tempo. Para isso, recorda que, em última instância, seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. Lydia Eber nos diz que adotar é um ato de amor, é acreditar que a história é mais forte que a hereditariedade, que o amor é mais forte que o destino. E encerramos com a frase de Marília Arantes, que nos diz: adoção é amar e assumir como filho alguém que não nasceu de nós, mas nasceu para nós. Obrigada, Senhor. Muita paz a todos.